Uma bomba hoje trazida primeiro pelo companheiro Caê Mota, a volta de Paquetá. É isso mesmo que vocês estão falando, que vocês estão ouvindo o João Guilherme falar. Paquetá. Se você ainda não sabia, calma, não caia da cama, não é pegadinha, é verdade. Bem, nação, vamos às últimas informações do Flamengo depois de uma noite histórica. O Flamengo vencendo lá na casa do Galo, hein? Eu acordei até atrasado porque o Galo não cantou essa manhã. O João Guilherme trazendo as informações, também tem um corte do Sport Center da ESPN, link na descrição como crédito de vídeo, e a situação do Lucas Paquetá. Se inscreva, aciona o sino, deixa o like e bora pro vídeo. Vamos aos gols de Atlético Mineiro e Flamengo. Logo de cara, o Flamengo já tomou conta do jogo e abriu 2-0. Primeiro com o Bruno Henrique, bola levantada na área, ele empurra pro gol aos 13 do primeiro tempo. E a novidade na escalação foi o Carlinhos, ex-jogador do Volta Redonda, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. Nessa jogada aí, o Tite poupando o Pedro, que entrou apenas no segundo tempo. Boa jogada e 2-0 aos 23 do primeiro tempo. A jogada começou com Wesley. Eu falei Carlinhos Volta Redonda, perdão. Carlinhos Nova Iguaçu. Vice-campeão carioca neste ano de 2024. E ele perdeu a mãe há 15 dias, né? Até dedicou à mãe esse gol, a força que ela lhe passou. É um momento muito emocionante para o Carlinhos. Aí, aos 5 do segundo tempo, uma jogadaça do Ayrton Lucas. Passa por todo mundo e amplia para o rubro-negro 3-0. Com uma certa facilidade que eu vou perguntar já para o Elton Serra para falar sobre essa marcação do Atlético Mineiro. Muito desfalcado, né? Novamente com poucos jogadores no banco, mas consegue seu primeiro gol aos 11 do segundo tempo com o Hulk na cobrança de pênalti. E o Flamengo ainda vai marcar mais um com o Bruno Henrique, já com o Pedro em campo. Olha o passe que o Pedro vai dar para o Bruno Henrique. Aí, a homenagem do Hulk à sua quinta filha, que nasceu nos Estados Unidos. Olha o passe, que maravilha, ó. Que visão de jogo que teve o Pedro. Bruno Henrique foi bem e fez o quarto do Mengão. No finalzinho ainda o Hulk marca mais um, passe do Scarpa. E o Hulk dá números finais à partida, como se diz, 4-2. Olha a jogada do Scarpa. Com o Scarpa, com o Paulinho, com o Hulk, mas com muitos desfalques ainda o time do Gabriel Milito. É o terceiro jogo nessa fase de Copa América que toma 4 gols o Galo, né? Quer dizer, sinal de alerta tá mais do que ligado. Foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o Vitória na Bahia e agora contra o Flamengo. Então, veja só, números desse jogo, desse clássico interestadual com tanta história e com tanta rivalidade, um pouco mais de posse de bola do Atlético, finalizações mais do Flamengo, 14-9, mais certas o dobro, 8-4, grande chance 5-4 para o Flamengo também, vantagem do rubro-negro, 25-18 em ações na área rival e 17-10 em desarmes. Vamos para a Arena MRV, já eu quero ouvir o Elton. Mas antes, Vitória Leite traz as informações deste que foi o primeiro jogo, o primeiro encontro entre Atlético Mineiro e Flamengo na nova casa atleticana. Chega mais, Vitória. Tudo bem, amiga? Boa noite. Boa noite, amigo. Um beijo pra você, pra quem tá nos acompanhando. Pois é um jogo que poderia ter marcado uma história diferente aqui, né, na Arena MRV, mas que custou mais uma vitória que não veio pro Atlético, né? Você falou sobre ficar alerta com essa questão dos 4 gols, mas na Arena MRV o Atlético também tá perdendo a força. A última vitória em casa foi no dia 20 de abril pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa Libertadores foi no dia 28 de maio. Então, assim, faz muito tempo que não conquista uma vitória em casa. Pelo Campeonato Brasileiro, nos jogos em casa depois da vitória contra o Cruzeiro nesse dia 20 de abril, foram 3 empates e 2 derrotas, né? A outra derrota foi diante do Palmeiras. A gente lembra que o Atlético segue muito desfalcado,
O departamento médico do time está muito cheio. Maurício Lemos, Saravia, Zaratio, que são jogadores importantes, principalmente Saravia e Zaratio, do sistema do Gabriel Milito. O Otávio hoje, que jogou muito, né? Eu digo assim muito porque ele acabou de voltar de um tempo de lesão bem longo. Então, assim, também era um jogador que, apesar de estar 100% sem dor, estava voltando pela primeira vez hoje nessa partida contra o Flamengo. Então, assim, o Gabriel Milito está jogando mesmo com o que pode e como pode. Eduardo Vargas chegou hoje de viagem da Copa América. O técnico Gabriel Milito ainda tem desfalques pela Copa América. É claro que ele não usa isso de desculpa, mas isso faz diferença. No último jogo, ele entrou com 5 jogadores no banco de reservas, então isso faz muita diferença para a continuidade do técnico Gabriel Milito. Só dando um pouquinho do clima aqui, o estádio tinha quase 40 mil pessoas e a galera foi embora antes ainda do apito final, por conta do resultado que estava se fechando aqui em 4-2. Do lado do Flamengo, mais líder do que nunca, né? 30 pontos, como você mesmo já passou a tabela por aí. No próximo final de semana volta a jogar no sábado contra o Cuiabá em casa. E o Atlético tem mais um adversário carioca pela frente. Vai enfrentar o Botafogo fora de casa no domingo. Então, assim, são 2 jogos aí para a continuidade do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está com 14 jogos, está certinho. O Atlético tem um jogo a menos, isso também é algo a ficar de olho mais para frente, mas é claro que esse jogo faz diferença para o Atlético, essa derrota para o Flamengo, e liga um sinal de alerta por aqui. Edu, beijo para você. Valeu, Vitória. Obrigado, companheira. Bom descanso. Beijo para você também. O Atlético encantou o país, né? Teve um momento em que, inclusive na Libertadores, estava muito bem, era o melhor futebol do Brasil num determinado momento. E a gente coloca, nos últimos anos, o Atlético como grande rival de Flamengo e de Palmeiras, ali pelas primeiras posições, pelo título também. Mas perdeu o pique da remada. Do outro lado, Elton, um Flamengo que vai mostrando muita força, mesmo sem os jogadores na Copa América. Hoje até contou com o Eric Pulgar, que também voltou, né? Depois da eliminação do Chile. Mas mostrando uma força, o elenco realmente recheado que tem o técnico Tite, o Elton. A data FIFA vai entregando algumas lições para essas equipes, né, que perdem jogadores para a Copa América. E a gente tem visto o Flamengo, particularmente, se dar muito bem nesse momento. É claro que o Flamengo adotou uma versão diferente da que vinha adotando com os seus jogadores, principalmente os uruguaios, né? O Varela pela direita, o Arrascaeta, o De La Cruz no meio-campo. É uma versão do Flamengo mais direta, né? Um time da transição rápida. A gente está vendo aí, inclusive, o gol do Carlinhos, que demonstra um pouco isso, né? Um time que sai da defesa para o ataque com muita velocidade, porque tem de um lado o Wesley, do outro lado tem o Ayrton Lucas, você tem o Bruno Henrique e o Luiz Araújo, né? Jogadores de profundidade. Quando tem o Cebolinha também, né? Que é esse jogador da característica de partir para cima, de abrir mais o campo. Então você tem um time mais vertical, Edu. Isso significa que o Flamengo, com a volta do Arrascaeta, com a volta do De La Cruz, volte a ser aquele time do jogo posicional, de tentar rodar mais a bola, de ser um time de mais posse? Eu acho que não. Eu acho que o Tite vai encontrando talvez a característica do Flamengo que o torcedor, inclusive, está acostumado a ver há muito tempo, né? Que é o time realmente de intensidade, de transição rápida. E isso contribuiu demais para que o resultado fosse elástico, que o Flamengo voltasse, né, a ser um time mais ofensivo, que marcasse mais gols, que não fosse o time do 1-0, não fosse aquela equipe ali do resultado pelo resultado. É um time que tem um pouco mais de intensidade, e eu acho que é característica dos jogadores, que pode até se manter, né, quando esses caras retornarem da data FIFA ou da Copa América. Do outro lado, tem um Atlético que sentiu muito esse mesmo período, né? Perdendo alguns jogadores por lesão, perdendo alguns jogadores também para seleções, e o Milito não conseguiu encontrar ainda soluções criativas para equilibrar essa equipe, né? De novo ele tenta 3 zagueiros, de novo ele coloca o Scarpa como um ala pela esquerda, porque não tem o Arana, né? Aliás, quando o Arana estava, inclusive, o Scarpa já estava jogando pelo lado direito, né? Um experimento dele, ou enfim... Ele encontrou talvez algo positivo em fazer essa dobra pelo lado esquerdo, com o Arana funcionando como terceiro zagueiro e o Scarpa tendo mais liberdade, mas sem o Scarpa, o Bruno Fux fez essa função, né?
E sem o Arana, aliás, o Bruno Fux fez essa função e o Scarpa teve um pouco mais de liberdade pelo lado esquerdo. E aí ele colocou, né, o Hulk, o Paulinho e o Cadu, o Paulinho jogando um pouco mais por dentro. O time não funcionou mais uma vez e você lembrou muito bem, né? Nessas 3 derrotas, as últimas 3 derrotas do Atlético, 3 derrotas com 12 gols sofridos. É um time que sofreu 4 gols do Palmeiras. É verdade que também teve expulsão, né? Expulsões naquele jogo. O Paulinho foi até depois, né? Acabou sendo expulso depois do jogo. Depois do jogo contra o Vitória, né? Um time mais mexido, e o Vitória foi muito bem, a gente se aproveitou muito bem disso, jogou muito bem no Barradão, e agora esse jogo contra o Flamengo. É um Flamengo que vai liderando no período que talvez temesse mais, né? Quando começou a temporada. Ter um mês praticamente sem muitos jogadores. E o Atlético se distancia desse mesmo líder justamente no período que também temia. E na prática, né, isso aconteceu. O Atlético caiu muito de rendimento. Do lado do Flamengo, alguns jogadores jogando muito, né? Tem o Pedro, artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado do Verratti, com 6 gols. Hoje ele foi garçom, né? Fez uma assistência espetacular. Gerson jogando muito. Davi Luiz jogando o fino da bola também. E aí ficam algumas questões, né? Por exemplo, os laterais. O Wesley ou o Varela? Varela volta para ser titular? O Ayrton Lucas pode ganhar a vaga do Vinha? Coisas para o Tite resolver. Falando no Tite, vamos ouvi-lo. Ele falou depois do jogo em Belo Horizonte e se queixou de pênalti não marcado para o Flamengo. Um campeonato muito difícil. Para mim é o campeonato mais difícil do mundo, porque é um equilíbrio muito grande de forças, e por ter um equilíbrio muito grande de forças, por si só ele se torna mais difícil. Estou dizendo que é melhor, que é mais, não estou dizendo que é mais difícil. No futebol não é só a parte técnico-tática. No futebol está inserido uma série de outras relações que são humanas, que elas são de sentimentos. Vocês nunca nos ouviram falar que falta esse ou aquele. Às vezes as perguntas vêm. A gente sabe que falta. Mas o que a gente procura? É trabalhar e valorizar os atletas que estão aqui. Esse é o nosso trabalho. É muito fácil colocar o Eric para dentro do campo, um jogador de seleção. Ele se apresentou já em condições, até ele foi fazer um treinamento e fez assim, vai ter que tirar o avião das costas, foi lá treinar. Permaneceu, daqui a pouco, o Luiz, numa outra função, ou o Lohan. Vamos me estender. Uma equipe ela é formada com uma série de aspectos que não são só futebol. Eu não quero nada profissionalmente, eu não quero ganhar com vantagem, não quero. Quem me conhece sabe, mas eu não quero que tire o meu queijo. Eu não quero aquilo que é o fruto do meu trabalho. O lance no Eric, vou dar o nome de novo, se chama como? Rodrigo Alonso, que é o cara do VAR e que dá o pênalti que o Alan toca na bola e na sequência dá, e não dá o pênalti em que o cara toca direto no pé do Pulgar, eu não consigo entender. Juro que eu não consigo. Qual é que é esse critério? Por que um sim e por que o outro não? Ninguém poupou o Pedro, gente. O Pedro sentiu a perna ontem à tarde. Ele correu o risco de não vir, aí se predispôs a vir. Ninguém poupou ele, eu não sou maluco, eu não sou... Cara, todos os indícios estavam, eu externei isso para toda a direção, o presidente, ele estava sentindo, era um risco temerário de iniciar com ele para estourar o cara. Ele ia estourar. Não tem nada demais poupar o jogador exatamente por isso, né? Bom, vamos ao lance. O pênalti no Eric Pulgar, realmente um lance parecido com o pênalti dado para o Atlético Mineiro. Eu acho que foi sua opinião, Elton Serra. Eu acho que foi também, viu, Edu? Pé de apoio, ó, pé direito, né? Arrastado ali pelo defensor do Atlético, depois que... Olha lá. Aí é uma atitude também, né, temerária do defensor do Atlético, que faz com que o jogador do Flamengo acabe caindo dentro da área. Para mim, pênalti, o árbitro estava muito bem posicionado, né? Eric Pulgar quase abre um espacate depois de tirar o avião do corpo, né? Como disse o Tite. O elenco do Flamengo, para quem duvidava, é o melhor da América.
Faltava um treinador mobilizar o Flamengo de maneira mais constante. O Tite está conseguindo fazer o que o Jorge Jesus fez. Só que tem um detalhe. O Tite está já chegando no mesmo tempo de trabalho que o Jorge Jesus teve no Flamengo. Jorge Jesus ficou cerca de 10 meses no Flamengo e fez aquele trabalho extraordinário, né? Um trabalho incrível, com 5 títulos, 4 derrotas e uma série de recordes. O Flamengo do Tite, minha gente, neste ano, no ano passado, ele perdeu 3 jogos. Mas neste ano, o Flamengo do Tite perdeu 4 partidas para Juventude, Bolívar, Botafogo e Palestino. Nós estamos entrando no mês de julho. Então é algo impressionante. E eu repito, o Tite está caminhando para ser histórico no Flamengo, como ele foi no Corinthians. O tempo vai dizer. Ele está construindo uma base muito sólida. O que ele está fazendo não é para qualquer um. Eu me lembro que no jogo contra o Atlético Paranaense, o Flamengo perdeu 10 jogadores. 10 jogadores. E conseguiu montar uma equipe muito competitiva. Né? Muito competitiva. Por exemplo, o Flamengo hoje tem o Gabigol no elenco. E o Gabigol, gente, por incrível que pareça, ele está inteiramente descartado. É incrível isso, né? Hoje o Carlinhos entrou e fez um gol. O Carlinhos tem muito mais gols na temporada do que o Gabriel. Então a situação do Gabriel fica muito complicada no Flamengo e o Tite está conseguindo fazer um trabalho extraordinário e calando a boca de boa parte da torcida do Flamengo. Você já entrou na fila? Você já pegou a sua senha para pedir desculpa ao Tite? É importante ter calma e dar sequência ao trabalho. E o Flamengo, através da sua diretoria, que cometeu muitos erros no futebol, trocando muito de técnico, pagando muitas multas, né, e principalmente em 2023, que foi o ápice disso, parece que aprendeu. Né? Aprendeu. Levou o Tite, levou uma comissão técnica que o acompanha, gabaritada, e acreditou nele. E aí está. O Tite, meus amigos, está conseguindo ativar o modo Tite no melhor elenco do futebol da América. E que pode ficar ainda melhor, hein? Olha, uma bomba hoje trazida primeiro pelo companheiro Caê Mota, do GE. Foi o primeiro cara a trazer essa informação. O Bruno Spindel está na Inglaterra, em Londres, e negocia com o West Ham a volta de Paquetá. É isso mesmo que vocês estão falando, que vocês estão ouvindo o João Guilherme falar. Paquetá. Se você ainda não sabia, calma, não caia da cama, não é pegadinha, é verdade. Existe a chance do Paquetá vir para o Flamengo. Por quê? Ele está sendo investigado pela Federação Inglesa de envolvimento em um esquema de apostas. Nada foi provado ainda contra o jogador. Porém, para ele seria muito interessante nesse momento, porque a situação lá é muito pesada, é muito tensa, sair de lá, jogar em outro lugar. Não se sabe, caso a punição aconteça, como será, se ele poderá jogar em outro país, em outro continente, se a punição será apenas na Inglaterra, se será endossada pela FIFA. Eu, sinceramente, não tenho essa informação. Mas caso a punição fique restrita à Inglaterra,
ele pode vir. E, meus amigos, vocês já imaginaram isso? Paquetá. Eu acho que ele pegaria a camisa 10 que está vaga, né? Seria muito bem entregue. Paquetá é um dos grandes jogadores revelados aí na história do Flamengo, né? Vocês já imaginaram isso? Um time com De La Cruz, Paquetá, Arrascaeta, Gerson e Pedro? É para brincar de estátua mesmo, é para ficar paradão. Vocês já imaginaram isso, cara? Do meio para frente? Caso essa notícia se confirme e o Paquetá venha e possa jogar, eu acho que o Tite tem que fazer o seguinte. Me veio essa ideia aqui à cabeça. E antes de falar a ideia, eu vou explicar para vocês, porque muita gente não entende e muita gente vai deturpar e vai mandar comentários que não tem nada a ver, fora de sentido. Isso é uma coisa normal aqui e que a gente já está acostumado. Eu não estou comparando a qualidade dos jogadores. Eu não estou comparando a qualidade dos jogadores. Mas caso o Paquetá venha, eu acho que o Tite tem que usar o que o Zagallo fez na Copa de 70. Sabe como é que funcionou? Seguinte. Repito, porque eu sei que tem gente que vai falar isso. Eu não estou comparando a qualidade dos jogadores, porque senão eu teria que sair daqui e ser internado. Mas eu estou comparando o esquema de jogo e uma possibilidade de colocar os caras para jogar. Copia e cola a seleção de 70. Félix. Rossi. A seleção de 70 tinha um lateral que não passava do meio campo. Era o Everaldo. Ele ficava ali exatamente para dar uma proteção maior à defesa. O Flamengo pode usar um desses laterais, ou na esquerda ou na direita. De repente é melhor na direita. O Varela não passa do meio campo, fica. E aí comporia uma dupla, Fabrício Bruno e Davi Luiz. O Flamengo ficaria com 3 aqui, ó, na defesa. Varela, Fabrício Bruno e Davi Luiz. O lateral que sobe na seleção de 70 era o Carlos Alberto Torres. Neste Flamengo, que pode se tornar real, pode ser o Vinha. O cara que sobe, o cara que ataca. A seleção de 70 tinha um volante com muita qualidade, mas que marcava mais, que era o Clodoaldo. Aí o Tite pode colocar um volante com mais poder de marcação ali, compondo com este volante Davi Luiz, Fabrício Bruno e Varela. O lateral vinha passando, este volante a escolher, e a partir daí, meus amigos, copia e cola. Gerson na direita, Paquetá na esquerda, De La Cruz e Arrascaeta pelo meio, eles todos vão trocando de posição, e o Pedro seria o tostão, ficaria mais fixo e flutuando. Dá para fazer isso. E o Cebolinha, opção de banco. Bruno Henrique, opção de banco. Luiz Araújo, taticamente importantíssimo, opção de banco. É apenas uma forma de colocar todos esses caras para jogar. Tá, então, nação, a análise dos comentaristas, João Guilherme trazendo a análise dele também, as informações, analisando até o Flamengo já com o Lucas Paquetá, porque saiu aqui no Bola VIP, o West Ham aceita vender Paquetá para o Flamengo com uma condição, e ingleses tomaram decisão referente à saída do meio-campista para o rubro-negro carioca nessa janela, pois a vitória do Flamengo 4-2 para cima do Atlético Mineiro, a equipe do Flamengo que teve um pênalti aí não marcado, né? Brincadeira, todo jogo tem uma situação
envolvendo a arbitragem. Ingleses aceitam a venda, né? A novidade nessa quinta-feira é que o West Ham topa sim negociar o meia ao Flamengo. Já comunicou a diretoria, mas deseja recuperar parte do investimento feito para contratá-lo. A matéria diz aqui que eles querem entre 30 e 40 milhões de euros para liberar o jogador. É um investimento alto, hein? Investimento alto. Os dirigentes do Flamengo tentam colocar pedido em 25 milhões de euros. Aí é complicado, sabe por quê? E se for punido? E se ficar 1, 2, 3, 5, 10 anos sem poder jogar? Me diz uma parada dessa. É complicado. Melhor dos mundos seria trazer por empréstimo e esperar sair alguma coisa aí para ver se vai ser punido, se vai ser punido só na Inglaterra, se vai ser mundialmente, se a FIFA, né, se vai... Enfim, tem que ver essa situação. Né? As cartas estão na mesa, mas Flamengo, Paquetá e West Ham. Paquetá quer, o West Ham quer também, até aceita, porém quer botar dinheiro no bolso, né? Já acertou as bases salariais, já aceitou e está disposto a ajudar a convencer os ingleses para liberar essa janela de transferência. Então o Paquetá quer voltar ao Flamengo. O que você acha do Paquetá, hein? Deixa aí nos comentários, se inscreva no sino, deixa o like, até o próximo vídeo.